Bom, queria agradecer pelo convite, viu, Barreto? Agradecer a Ambev, toda a diretoria, conselho, e a Lorena, a organizadora. Lorena, a única foto aqui real é a minha, tá? Bom, pessoal, meu nome é Luiz Felipe, já fui apresentado. Rapidamente, eu trabalho com previdência complementar há mais de 30 anos e sou um dos assessores técnicos, né, indicados pelas associações, federações, representações dos participantes, nesse trabalho, né, que busca alguma solução. Acha assim, poxa, está demorando demais, mas a turma da Petro já esteve aqui de manhã e já falou que ele é árduo porque ele é complicado. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. Né? E para falar assim, como foi o caminho para a evolução dessa solução que a gente está buscando para a extinção, ou pelo menos, né, para uma boa redução dos planos de equacionamento que a gente paga, e também a importância desse fórum, dessa união, de todas essas entidades representativas que estão aqui, eu peço ao Barreto para fazer a primeira exposição aqui. Beleza? Agora, obrigado aí. O pessoal aí do apoio já colocou ali já a apresentação aqui. Não é bem uma apresentação, gente, é só mais uma reflexão. Eu vou aproveitar fazendo essa introdução desse tema. Hoje, pela manhã, o Marcão, o Fred, da Petros, já colocaram como esse caminho é árduo, é difícil da gente buscar uma solução para eliminar o plano de equacionamento ou reduzir significativamente esse plano de equacionamento. E aí eu faço questão de lembrar um pouco dessa caminhada, de uma maneira bem sintetizada, para que a gente possa abordar e atualizar mais vocês sobre os passos finais desse nosso trabalho, mas a gente começou ele em abril de 2023. A gente começou ele em abril de 2023, solicitando a criação desse GT. Aí depois o GT foi criado pela Petrobras, pela maior patrocinadora, com a participação da Petros, da Petrobras, do Fórum em Defesa da Petros, que são essas entidades que estão aqui representadas por nós. Fizemos um grande trabalho debruçado, analisando a deficiência e proposta de soluções. Montamos um dossiê que divulgamos em maio de 2024. Esse dossiê está divulgado em todas as mídias sociais nossas, das federações que estão aqui conosco. Depois a gente criou um seminário a nível de Brasil, chamando pessoas com conhecimento específico do tema para analisar o que a gente tinha estudado, qual a proposta que a gente tinha para colocar na mesa, quais as premissas para um novo plano que pudesse dar as mesmas garantias do plano atual que a gente tem hoje. Foram 2 dias de seminários, convidamos várias pessoas para participar. Quem queria dar contribuição lá esteve e contribuiu. Saímos de lá fortalecidos com a decisão do que a gente precisava para ter uma solução. Então, fizemos uma vigília na Petrobras, uma vigília de 15 dias lá acampado, dormindo lá na frente, fazendo um movimento de sensibilização para a nova gestão, que até então tinha entrado a presidente Magda, né? Funcionou. A presidente Magda nos recebeu, deu suporte, foi solidária à busca da solução e nos ajudou na criação da comissão quadripartite, que é para, junto com as entidades reguladoras dos fundos de previdência complementar, validar as premissas que nós propomos para que a gente tivesse um novo plano que desse segurança e que a Petrobras, claro, como hoje foi falado pela manhã, colocasse um dinheiro novo,
no plano, através de uma ampla transação judicial, né, que o pessoal aqui vai aprofundar mais um pouco sobre isso, senão eu acabo fazendo a apresentação toda, né? E depois disso, começamos o trabalho forte na comissão quadripartite, com os órgãos reguladores, com a SEST e com a Previ, que foram várias idas e vindas. Hoje, pela manhã, o Fred falou que concluímos esse trabalho, a gente vai abordar aqui a finalização, e agora, depois dessa conclusão, nossos próximos passos, a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Pela manhã também foi falado, né, o que a gente pretende, junto ao TCU, obter essa aprovação. E, claro, nada mais importante que fechar junto com a Petrobras o quanto é que ela vai pagar de dinheiro novo nesse plano para que seja vantajoso para a gente. O plano tem que ter atratividade, ele tem que ter vantajosidade, e é isso que, para nós assistidos, e é isso que a gente traz aqui para vocês. Então, eu queria fazer esse breve apanhado, como que a gente fez essa caminhada. Foi um trabalho árduo, com estatutários, economistas, pessoal que conhece bastante do tema, até chegar a essa proposta aí de solução para a gente. Tá bom? Espero que eu tenha dado uma nivelada aí legal. Não, foi já. Obrigado, Barreto. Barreto deu, né, uma geral nos nossos trabalhos, e agora nós vamos buscar especificar ponto a ponto, né, contar para vocês desde o início o que nós encontramos de problemas quando começamos a estudar os problemas dos planos BDs nossos, né, até as soluções que nós conseguimos construir e os próximos passos. Tá? Só queria que vocês refletissem. Esse trabalho demorou um tempo, porque a gente, de início, né, cada um, obviamente, tem uma expectativa. E eu acho que seria bastante difícil a gente pensar, poucos anos atrás, a gente está aqui, né, com os principais representantes das principais entidades representativas, federações, né, sindicatos, associações, e estarem aqui alinhados, né, com um trabalho que, se não é o ótimo, né, o que a gente esperava, né, eu acho que todo mundo aqui entende, né, que a gente gostaria de, vamos falar aqui no popular, Petrobras pagar tudo, mas pelo menos eu acho que foi o melhor alinhamento que a gente conseguiu. Tá? Para falar um pouquinho do que a gente encontrou de problema, avaliação das causas de déficit, eu queria chamar o Paulo César. Paulo César, duas perguntas para você. Assim. Primeiro, você falar um pouquinho, né, da origem dos déficits que a gente paga, e também aquela pergunta assim, poxa, por que a Petrobras não paga, não pode pagar tudo? Essa pergunta de 18 bilhões de reais, né? Que seria a nossa parte dos atuais equacionamentos. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde aí a todos e todas. Tá? Bom, primeira pergunta. O nosso plano Petro lá de 1970, que hoje está dividido em 4 planos. Os PPSPs pré-70, pós-70, pré-70 repactuado e não repactuado, pós-70 repactuado e não repactuado. Desde lá de 70, esse plano já teve equacionamento? Desde lá? Ou é a primeira vez? Não, exatamente. Só que não era chamado assim. O primeiro equacionamento do plano foi 77, 78. Né? Quando mudaram o regulamento, porque o plano já tinha insuficiência futura, e aí estabeleceram um equacionamento onde os novos passaram a pagar a conta desse equacionamento. Ou seja, quem entrou depois de 23 de janeiro de 78, por meio do decreto, que resolveu não só o problema da Petrobras, né, no plano, dos participantes no plano, uma parte, né, os antigos, que a conta foi para os novos, que entraram a partir de 23 de janeiro de 78, como também resolveu o problema de várias fundações, né, porque o limite de idade veio para várias fundações. Menos o Banco do Brasil, mas, no caso o Previ, as outras também tinham problema.
E aí o decreto de limite de idade valeu para todo o sistema. E resolveu um problema, jogou o déficit que estava lá para ser equacionado para a geração que entrou a partir de 23 de janeiro de 78. E por que tinha esse déficit? O plano, 7 anos de existência, 70 a 77, já tinha 10, por quê? Porque de 70 a 77, o atuário do plano, o seu Rio Nogueira, não previa reserva para quem estava na ativa. Só previa reserva para quem estava aposentado. Não tinha capitalização geral, e nem capitalização tinha, era fundos de capital de cobertura, que é um outro modelo de capitalização, de regime financeiro, melhor dizendo. Então, a partir de 77, veio a Lei 6435, que obrigou que tinha que ter capitalização. E aí o Rio Nogueira foi obrigado a calcular não só a reserva de quem já estava aposentado, mas a reserva de quem estava na ativa. E aí veio o primeiro monstruoso déficit, e que só foi resolvido logo após 78 com decreto. E isso atingiu não só a Petros. E por que saiu a 6435 77? Os escândalos do fundo de pensão da época. Montebio da família militar, GBOX e outros que não tinham recurso suficiente para pagar as aposentadorias contratadas. Segundo equacionamento, né, que aconteceu em 91, que foi os 10,9. Esse foi o segundo equacionamento, onde a adesão era quem concordasse, ficasse quieto, quem não concordasse, tinha que se manifestar contra. Mas isso já foi decorrente do que aconteceu em 84, quando vinculou o cálculo da concessão do benefício, atualizou as parcelas pela tabela salarial, do reajuste da tabela salarial das patrocinadoras, que é o fator de atualização, e a partir dali a correção do benefício, que é o fator de correção, que é o artigo 41, o fator de atualização é o 42. Por quê? Inflação altíssima, que tinha na época, você pegava a média dos 12 meses para calcular o benefício, jogava lá uma gratificação de férias, dividia por 12. Com a inflação de mais de 100% ao ano, o último salário era 20 mil, assim, da época, o primeiro lá do ano era 10 mil, quando tirava a média dava quanto? 15, 13. Aí o cara saía, o salário dele era 20, aí caía para 15, 12, 13. Aí foi uma gritaria geral, o movimento sindical conseguiu pressionar e mudou, e implantou o artigo 41, 42. E o inciso 8 do artigo 48, para suprir o impacto quando o reajuste da tabela salarial fosse maior que o índice estabelecido na meta atuarial, né, que era o INPC, que era o mesmo reajuste do INSS. Bom, e aí o que aconteceu? 7 mil aposentadorias que já tinham sido concedidas até 84 foram corrigidas. Aí foi outra pancada. E aí foi em 91 foi feito esse ajuste lá do 14,9, que só nessa data, porque em 84 estabeleceu o mesmo índice. Em 91 estabeleceu a mesma data, porque antecipou quem recebia lá junto com o INSS, passou a receber em setembro. E quem não concordou, ficou na data do INSS, que antecipou que era abril, maio, e hoje é janeiro. Até hoje tem essa diferença. Quem paga mais, reajusta em setembro. Quem paga menos, desde aquela data, reajusta na data do INSS, que hoje é janeiro. Então, essa foi a segunda questão, segundo grande equacionamento. Tá? E veio o terceiro equacionamento, com outro nome, que foi resolver o problema dos pré-70, que já foi criado desde o momento que a entidade e o plano foi criado, lá em 1970. Você tinha lá 19 mil trabalhadores que aderiram ao plano e que não tinham contribuído, porque o plano não existia. Mas já tinham 10, 15, 20 anos de Previdência Social, com 4, 5 anos, 2 anos, 1 ano, entrou no plano 70, 71 aposentou. Entrou dentro dos 90 meses, né? 90 dias, desculpe, os 3 meses, garantiu todos os direitos, como aqueles que entraram depois
de 70, e com 1 ano, 1 mês, 10 anos, 5 anos, aposentou integral. Com os salários mais altos, com o teto 1, que é os R$36 mil hoje. E cadê o Caraminguá para bancar isso? Aí veio o acordo dos pré-70, que o nosso decano ali participou diretamente, onde a Petrobras assumiu contabilmente a dívida dos pré-70, na época 4,5 bi, mas naquela época que ela já estava pagando 2 por 1, que ela vinha aumentando, ela baixou de novo para 1 por 1, porque estava se aproximando, estava sendo discutido no Congresso o quê? Reforma da Previdência de quem? FHC. Então, isso que a gente está falando até hoje da paridade contributiva, já estava sendo discutido em 95 e veio na emenda condicional número 20 em 98. E a Petrobras, para se antecipar a esse problema, baixou para 1 por 1 a contribuição normal e passou a pagar uma contribuição extraordinária, chamada reserva amortizante, para bancar a dívida dos pré-70. Mas como é que ela bancava a dívida dos pré-70? Ela pedia todo mês para a Petrobras, para o RH. Quanto é a folha dos pré-70 aqui na Petros? Tanto. Aí ia lá e botava o valor da folha mensal. Por isso que chamava reserva amortizante, porque não pagava o valor que estava devendo, só ficava amortizando. Quando veio o outro equacionamento, que foi a tentativa da Petrobras acabar com o plano Petros e fazer a migração para o plano Petrobras Vida, né? Mais um equacionamento, aí sim entrou dinheiro novo. A Petrobras pagou 8 bilhões de reais com títulos públicos federais. 8 bilhões de títulos públicos federais mantidos na data do vencimento. Por quê? Porque 5,5 foi o cálculo dos pré-70, 1,5 foi o cálculo do fim da geração futura, que também era contabilizado como crédito, como não ia ter mais geração futura, porque o plano ia estar fechado, né? Só ia, quem quisesse entrar na Petrobras, entrava já direto no plano Petrobras Vida, então tinha que pagar essa conta da geração futura. 1,5 bi, dá o total de 7, mas Paulo César foi 8, porque 1 bi foi de incentivo à migração para quem fosse para o plano Petrobras Vida e ficava numa reserva saldada, onde nessa reserva saudável teria esse 1 bilhão a mais. Esse foi outro equacionamento. Só que não deu certo porque o movimento sindical, junto com as entidades, barraram a migração para o plano Petrobras Vida. E aí ficou pelo meio do caminho. Uns receberam o dinheiro para migrar, outros não. Aí a gente brigou pela isonomia. Aí conseguimos pagar 3 salários benefício, ou 15 mil reais. Cadê o Laíto? Ele participou dessa conversa aqui. Cadê o Laíto aqui? Tá? Ele participou dessa negociação. Ou 15 mil reais, o que fosse maior. E a gente conseguiu equalizar. Então, o que tinham migrado recebeu 2,5, 2,75, recebeu a diferença. E quem não tinha migrado para o PPV recebeu os 3. O pessoal já esqueceu desses 3 há muito tempo. Aí, depois disso, terminou o governo FHC, veio o governo Lula, aí nós negociamos o acordo de obrigações recíprocas, que foi outro equacionamento, onde, naquela ação civil pública que nós entramos na justiça e que está até hoje lá na 18ª Vara Civil do Rio de Janeiro, está até hoje lá, naquela época, quando a gente entrou com a ação, FUP, sindicatos, ainda não tinha rachado a FUP, foram todos os sindicatos, praticamente, junto com a FUP, que deram procuração, e a gente entrou com essa ação civil pública. Na época, a gente entrou com essa ação civil pública com um parecer atuarial do atuário que a gente contratou, o Clóvis Luiz Barculin, a ação inicial do Castanha Maia. PC. E que nós... 5, tá bom, beleza. Então, vou acelerar. Então, aí nós fizemos um acordo de obrigações recíprocas, uma parte do que a gente cobrava nessa ação, a Petrobras pagou, está pagando até hoje, que é a dívida dos os termos de compromisso financeiro dos pré-70, a revisão de pensão, do cálculo da pensão para quem migrou, para quem repactou, desculpe, e o FAT-FC, aquele lá de 84, e que, baseado no inciso 8 do artigo 48, a gente cobrou a conta.
Só que a Petrobras só aceitou o impacto lá na introdução do artigo 41, que foi as 7 mil aposentadorias que foram corrigidas. Foi o máximo que a Petrobras aceitou em relação ao FAT-FC, que é assim que está na transação judicial. E de lá para cá, a gente achava que ia equilibrar, veio uma enxurrada de ações, principalmente a questão dos 3 níveis salariais. E aí, hoje, resumindo, qual é a situação dos planos? 49 mil. Aí eu estou falando, porque os pré-70, quando a gente separou, aí foi naquele primeiro PED, o PED assassino, lá de 2015, que a gente negociou ainda no governo anterior, no malfadado governo anterior, a gente negociou e mudou o PED de 2015 para o PED 2018. Então, nessa mudança, a gente reduziu o impacto, mas não deixou de pagar. E aí, uma das formas de reduzir o impacto foi separar os pré-70. Por quê? Porque no equacionamento, o pré-70 não estava pagando, porque dizia que já estava, o compromisso era 100% da Petrobras. Mas como estava todo mundo no mesmo plano, a gente desconfiou. Será que a Petrobras está pagando a conta dos pré-70 mesmo ou é nós que estamos pagando? Aí, quando nós fizemos lá o estudo que apresentamos, quando tivemos razão, que era nós, pós-70, que estava pagando a cota parte dos pré-70, qual foi a solução? Fazer a cisão dos pré-70. Quando faz a cisão, aí aparece 3, 4 bilhões que estava faltando na responsabilidade da Petrobras. Aí o contrato da dívida dela teve que aumentar mais 4 bilhões. Então, estou contando aqui, acelerando, porque essas são as histórias. Até que a gente chegou na situação. 49 mil aposentados pensionistas que estão pagando equacionamento, porque aí é o que o companheiro Felipe pediu desde o início. Porque depois da repactuação, depois do acordo de obrigações recíprocas, veio o quê? Veio o cálculo da família real, que é a família padrão, que foi calculada desde o início do plano, estava completamente defasada. Você estabelecia uma previsão para o núcleo familiar que não era mais muito longe da realidade da nova família, é chamada família real, deu uma diferença de 5,5 bi essa conta. 5 bilhões e 500 milhões, porque isso é tudo cálculo atuarial, você olha para o futuro, não é valor que você tem que botar à vista, mas você projeta esse valor e faz o cálculo atuarial e, lógico, desconta os juros, que é para trazer a valor presente, e dá 5,5 bi. Teve o erro operacional do teto, porque o sistema travava em 90%, não pagava mais de 90%, mas o cálculo da média salarial, depois que baixou a inflação, 13 dividido por 12, dá mais de 100%, mas só pagava 90%. Então, teve um erro aí que estava travado no sistema, corrigiu, para frente e para trás, benefícios já concedidos e a conceder, mais 4 bilhões e meio. Só aí, 5 bi e meio, mais 4,5, 9. Crise lá na saída, no impedimento da presidente Dilma. Um minuto, pessoal. Crise econômica, veio o PED de 2015. E a enxurrada das ações, principalmente de níveis salariais. Aí veio o PED de 2015, conseguimos substituir pelo PED de 2018, depois apareceu mais 2 PEDs, o de 2021 e 2022. Por que apareceu e chama PED? Porque mudou a legislação e não permite mais aquele período de 3 anos para fazer o equacionamento. Agora, deu déficit no ano, tem um limite de tolerância, se passar daquele limite de tolerância, tem que equacionar naquele ano. Então, é isso que mudou de lá para cá, por isso que não tinha nome de equacionamento, e hoje é esse equacionamento obrigatório, que está agora a Previc discutindo voltar de novo a tolerância de 3 anos, a nova gestão lá da Previc. Mas, enquanto isso, nós temos o PED já que está calculado, baseado nos déficits anteriores, e a gente se deparou com essa situação. E agora, faz o quê? Brigamos para a Petrobras colocar o dinheiro nos atuais planos, e desde o primeiro do GT, que foi o GT que produziu aquele dossiê, qual foi a discussão da Petrobras? Não. Tem 40% da massa de 48 mil participantes assistidos, no caso, desculpe, 49 assistidos, 2.300 ativos. Esses 49 mil assistidos, 40% tem ação judicial ainda, em processo de discussão e execução, e que pode gerar novos déficits futuros. Então, se colocar o dinheiro agora, em vez de resolver o equacionamento passado, né, vai
cobrir o equacionamento futuro e não vai resolver o equacionamento passado. Porque vai vir novos equacionamentos quando essas ações forem executadas. Porque a Petrobras só paga a metade do impacto das ações. E é isso que tem acontecido. Dá déficit, a Petrobras paga a metade. A pessoa ganha na justiça, a Petrobras não paga nada. Quando paga, quando é obrigado pela justiça, paga somente a metade da conta. Porque ela diz o seguinte: não, eu sou responsável pela metade do déficit. Ganhou na justiça, o plano paga. Se der déficit, eu pago a metade. É isso que é o raciocínio jurídico da Petrobras, que é por isso que a Petro está correndo atrás de condenação solidária, mas mesmo assim é só a cota parte da Petrobras, que nem isso ela pagou nas ações. Ela fica esperando dar déficit para pagar metade. Então, desse quadro que a gente viu, a gente, então, dinheiro só no plano novo, então vamos para um BD novo, né, Brandão? Propõe uma história de um BD novo. Mas a legislação hoje não permite BD novo, só permite plano exclusivamente de CD. Agora já é. E aí, para passar para o meu companheiro aqui, da Edson, para dar continuidade do GT aqui, a gente se deparou com essa situação. O GT não concluiu, num consenso, e aí a gente foi para a comissão quadripartite, como disse o Barreto, para aí sim, na comissão, discutir como que seria esse novo plano. É isso. Obrigado, PC. 20 segundinhos só para reflexão de vocês. Eu assisti aqui a palestra da turma da Petros de manhã, né? Houve aqui uma apresentação da rentabilidade. A rentabilidade da Petros vai muito bem, obrigado, já há 2 anos, e durante alguns anos teve rentabilidades boas e ruins. Os problemas de rentabilidade da Petros, pelos que nós estudamos, foram muito graves em 2015 e em 2021. Tá? Só que eu não vi nenhuma pergunta aqui sobre a parte do passivo, dos compromissos do plano, o custo que o plano tem para pagar benefício. Porque, normalmente, né, a gente acha que os problemas estão todos no investimento. Então, é só uma reflexão para vocês, uma provocação. O PC aqui, em momento algum, falou de investimento. Ele falou problemas em sequência do plano na parte do passivo. E a gestão do passivo é super importante também. Só para finalizar, a Petros bateu a meta atuarial nos 2 planos, no PPSPR e INR, em 2024. O que é isso? A rentabilidade foi maior do que a necessidade para manter o nível dos benefícios. E os 2 planos terminaram com déficit. O déficit só foi coberto por um artifício contábil chamado ajuste de precificação, que é quando você traz a valor presente o valor dos títulos públicos que estão na carteira, que vão ser resgatados no futuro. E aí isso cobre o déficit. Por que teve déficit, mesmo tendo rentabilidades acima da necessidade? Porque o passivo está crescendo. Está crescendo por conta de um monte de ações judiciais. Né? E não vou aqui entrar no mérito, porque se a pessoa entrou com a ação judicial é porque se sentiu nesse direito, se o juiz deu o ganho de causa é porque ele tinha o direito, mas o plano não estava preparado para pagar aquele benefício maior. Isso tem acontecido ano após ano, e as pessoas também estão vivendo mais, graças a Deus. Essa é a parte boa. Então, foi só uma provocação para vocês verem que o problema, às vezes, não está onde a gente acha que está. Né? O problema, muitas vezes, está do lado do passivo, e isso tem que ser estudado e tem que ser muito bem acompanhado. Tá? Vamos lá, eu vou chamar aqui agora o nosso decano, foi meu diretor na Petros, Paulo Brandão. Brandão, queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que a gente teve lá no grupo de trabalho, principalmente, assim, se você puder falar um pouquinho do que foi a proposta inicial da Petrobras e depois o que a gente conseguiu avançar para aquelas 2 propostas que acabaram saindo no relatório e que depois a gente teve continuidade mais adiante, aí já vai ser a parte do ADS. Obrigado. Se você me permitir, eu vou sentar. Eu sou velhinho, vou sentar um pouquinho. Queria inicialmente saudar a todos que estão aqui presentes, que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, porque são vocês realmente a nossa preocupação. São os problemas que estão acontecendo com todos nós que são as nossas preocupações. Então, quero saudar vocês pela presença aqui. Quero saudar a mesa, meus colegas que estão aqui
no trabalho do GT, trabalho da comissão, que vem, na realidade, exercendo uma atividade que, eu diria, é muito importante, e como Paulo César já fez uma exposição longa, eu vou resumir a minha, porque ele praticamente abrangiu para todo o aspecto do problema que nós temos. Porque, na realidade, nós temos dois problemas fundamentais. Primeiro é a longevidade, graças a Deus. Quando a Petros foi criada em 1970, a longevidade prevista era de 56 anos. Hoje são de 80 anos. Quando eu fiz o pré-70, quando o Paulo César lembrou, em 1995, a expectativa de massa daquele grupo de 17 mil para 70 era de 25 anos. Hoje ainda tem uns 12 mil para 70 vivos, graças a Deus. Se fosse 25, está todo mundo morto já. Então, o que acontece? A cada minuto que a gente vive, a cada mês que a gente vive, a cada ano que a gente vive, o plano fica mais caro. Como disse o Felipe, é o passivo. Quando a Petros foi criada em 1970, que era a capital de cobertura, ela prevê o custo para pouco tempo. Mas quando, em 77, como ele lembrou, a B435 projetou para a expectativa de vida de todo mundo. E a contribuição ia subir demais. Aí, eu tinha 23 anos na época, nós éramos muito jovens. Nós fomos para o Rio Nogueira, assim, como vai ficar isso? Vai ficar muito caro. Fica caríssimo, ia aumentar quase 80% a contribuição. E aí o professor Rio Nogueira, que era um gênio, deu a criatividade, deu um jeitinho. Vocês contribuem uma parte agora contra ativo e contribuem depois como aposentados. Por isso que a PES é o único fundo de pensão no Brasil que aposentado paga contribuição. É o único. No mundo, o único fundo que aposentado paga contribuição é a PES, por causa disso. Se você não sabe, fica sabendo. Então, a contribuição normal foi calculada baseada nessa período de longevidade. E como a gente está vivendo mais, graças a Deus, ela não foi mais suficiente. Então veio a contribuição extra. A contribuição extra é um complemento normal para garantir a solvência do plano. O que quer dizer isso? Para que a gente tenha garantia, daqui a 10 anos, a 15 anos, o plano da paga e benefício normal tem que ter a contribuição extra exatamente por causa disso. E uma coisa importantíssima que aconteceu, foi em 84, 85, que foi a questão que o Paulo César falou, trouxe, na realidade, um custo maior, também inexistente em nenhum fundo de pensão do país. Nenhum fundo de pensão do país, nem no mundo, tem o reajuste do benefício do aposentado com base no acordo coletivo. Ou seja, transferência de ganho real. Isso não existe. E o professor Rigoleiro os atuais nunca consideraram isso, que sempre fizeram a revisão atuarial com base no IPCA. No NPC, IPCA, ou seja, da inflação. Então, quando você transfere ganho real para o aposentado, o custo não aumenta demais. Aí o que aconteceu? Uma das medidas que foi tomada no acordo coletivo foi criar o quê? Uma tabela para os ativos, PCAC, uma tabela congelada para quem não repactuou. Lembra disso? Depois veio a RMDR. Então, os aposentados não repactuados ficaram realmente numa condição mais sem um reajuste que era para a base da ativa. O que aconteceu? Entraram na justiça. Então, vieram de 2004 para cá milhares de ações judiciais. E o que as ações judiciais provocam? Que você tem que primeiro provisionar
tirar dinheiro do ativo para provisionar, o valor que agora tem em torno quase de 4 bilhões, para você prever que vai pagar para trás-mente, quando as ações forem executadas. Mas e o profetemente, como diz aí? Profetemente. O que é o profetemente? É a reserva matemática que sobe. Por quê? Quando você calcula o custo maior, o compromisso aumenta. Então, 2 aumentos significativos do compromisso. Por idade, longevidade e para cobrir, na verdade, a diferença das ações judiciais, que ainda existem. Por isso que existe um passivo judicial muito alto. Então, são pontos importantes que a gente tem que lembrar. O governo, para baratear o plano, porque ela tem que contribuir para as empresas estatais, fez em 77 o limite de idade. Depois fez em 82 a redução da contribuição para pós-82, a contribuição, o limite do teto. Então, são determinadas medidas que foram tomadas no plano, e o plano não estava preparado para isso. Essa que é a realidade. Então, criou uma série de problemas estruturais do plano. Já foi falado, a família real, etc. Então, nós estamos diante de quê? Como agora o Luiz pediu para me lembrar a questão. O que aconteceu no início da nossa trabalho no GT? A Petrobras de pronto disse assim, vocês querem que seja um plano CD. E foi a proposta dele, do PVV, que foi do Petro depois, etc. Sempre foi a posição da Petrobras fazer um CD. Mas nós não concordamos com isso. Então, o grupo de trabalho trabalhou e foi feita uma proposta no plano BD, um plano BD para substituir, na verdade, resolver o problema. Como não houve consenso, como já foi falado aqui, houve necessidade de fazer uma comissão nova para estudar, baseada nas premissas que foram consenso, uma solução. A solução veio intermediária. Porque foi dito, está dito aqui, que a solução é CD. Nos WhatsApp, aí, que são milhares de grupos de WhatsApp, as conversas são tais que eles ficam, por que tem que ser CD? Por que tem que ser CD? Na verdade, o plano que está sendo elaborado, está sendo construído, ele não é nem uma coisa nem outra. Por que não é uma coisa nem outra? Porque o CD prevê contribuição na acumulação. E esse plano está nascendo, plano construído, saudado. O que é um plano saudado? É um plano que não tem mais contribuição. Então, como é que pode ser um CD, contribuição definida, se a contribuição não vai existir? E que milagre é esse? Que milagre é esse? Muito simples. É que a reserva vai ser levada do plano original, os perpétuos 1, R-não-R, para o plano novo, ele vai ser reduzido e você tem que quitar o equacionamento do plano antigo. Mas a Petrobras vai completar uma parte disso aí para formar uma reserva tal que garanta, então, no período de longevidade, um benefício vitalício que seja, pelo menos, melhor do que a gente tem hoje. Então, essa é a visão do plano novo. Ora, se o plano é vitalício, se o plano é corrigido pelo IPCA, ele não é CD, ele é um BD. Então, essa proposta de plano novo, ele, na verdade, é um misto, é uma novidade, é uma criatividade. E isso é inédito, não é inédito. Brandão, 5 minutos. Quando o Petros 1 foi fechado, o Petros 1 não, quando o sistema Petrobras, BD, foi fechado, em 2006, proposta de 2002, mas só fechou em 2006, na verdade, embora tenha retroagido, na verdade, o pessoal da Petrobras, os novos, ficaram sem plano. Ficaram 5 anos sem plano. E teve, então, a criatividade de que é uma novidade. Qual foi a novidade? O Petros 2. Não é uma novidade? É ou não é? Existia o Petros 2, o plano de CV, o plano de condição variável, não existia. Então, por que não agora também uma criatividade de um plano novo que traga, na realidade, condições
da Petrobras pagar a sua dívida através de uma coisa judicial, que coloca o dinheiro novo e a gente tem um plano saldado, que não precisa mais contribuir. Mas vem cá, e quem que garante se eu continuar vivendo mais, graças a Deus, você está dizendo aí que nós vamos viver mais? Então foi criado um fundo garantidor. É feito um seguro. Esse fundo garantidor, ele garante não só se a gente vive mais, como é também quando se vai a rentabilidade do plano, realmente, por um acaso, a reserva individual não alcançar a meta, também esse fundo garantidor vai garantir também. Então, é mais ou menos parecido com o CV, parecido com o Petros 2. O que é o Petros 2? Ele é a contribuição definida na fase de capitalização e é um BD na fase... Esse plano novo que está sendo usido, está sendo construído, é a mesma coisa. Mas por que tem que migrar? Bom, tem que migrar porque é um plano novo. E por que tem que abrir mão das ações judiciais? Justamente porque é o que a Petrobras quer ter como vantagem que não haja esse compromisso futuro, que é uma conta grande que ela tem, chamado o pós-emprego. A conta de pós-emprego que corresponde à saúde e previdência, para o acionista é terrível, porque projeta o custo para a empresa para mais de 40 anos. Então, o que a empresa quer? Ela quer eliminar grande parte desse pós-emprego. Essa é a vantagem que a Petrobras está levando a permitir um acordo judicial na negociação. Porque ela tem, pelo menos os levantamentos foram feitos, muito pouca chance de perder essas ações. Tanto é que a ação que está na 18ª, como o Paulo César lembrou, tem 24 anos, na primeira instância. E quando você acha que a gente vai ganhar as ações? Se ganhar as ações. A ação contra a Petrobras vai até o STF. Ações contra a Petrobras vai até o STF. Gente, uma ação já tem 24 anos na primeira instância, qual é a chance que a gente tem de ganhar essas ações? Então, é muito mais lógico que se faça uma negociação. Então, a Petrobras está disposta a fazer negociação e essa negociação vai trazer o quê? O dinheiro novo para garantir esse plano novo. É isso aí. Vamos até lá. Muito obrigado, Brandão. Brandão, é um prazer ter você aqui no grupo com a sua bagagem, sua sabedoria, viu? Bom, vamos continuar aqui. Pedir agora ao Ada Edson, coordenador da FNP, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente desses trabalhos, principalmente já saindo do GT, entrando na comissão quadripartite, vai fazer um histórico aqui para a gente. Ele tem uma apresentaçãozinha, né? Está aqui. Beleza. Boa tarde a todos e todas. E o almoço foi bom, gente. Vamos melhorar esse boa tarde aí. Boa tarde a todos e todas. Aê. Aliás, nós trabalhamos com energia, né? A nossa força é a nossa energia. Bem, pessoal, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade da Ambep nos convidar para estar junto com essa parcela da categoria petroleira, que tanto nos faz bem. Agradecer aos companheiros, Brandão, PC, Marco Aurélio, Barreto, Luiz Felipe, e a todos que estão ajudando, obviamente, para fazer esse evento acontecer. Diga de passagem, um evento sempre bem organizado, conforme foi o primeiro, e esse segundo está andando no mesmo caminho, e creio que vai ser um grande êxito. O sonho nosso é que a categoria petroleira, em suas diversas parcelas e organizações, cada vez mais se aproximam. Porque nós podemos ter divergências, nós podemos ter ideias diferentes, e isso faz bem, inclusive. Mas nós temos um objetivo comum, que é elevar essa empresa, construir essa empresa, porque, no final das contas, nós já temos pais que construíram essa empresa, que o filho construiu, hoje o neto e o bisneto estão nela continuando a crescer. Então, sim,
ela é uma empresa que dá oportunidade para nós termos qualidade e dignidade na sociedade, ou seja, qualidade de vida. Eu sou um exemplo, né? Não tenho parente na Petrobras, mas sou da periferia de São Paulo, precisamente da Baixada Santista de Guarujá, filho de mãe solo, vamos dizer assim, egressa do Rio Grande do Norte e do Ceará, e foi lá numa favela do Guarujá com poucas oportunidades. Quando eu entro na Petrobras, já com meus 30 anos, eu começo a ter uma qualidade de vida, começo a ter a minha voz sendo escutada. Isso faz uma diferença enorme. Então, quando nós trabalhamos junto para o bem comum, com certeza nós vamos ter uma sociedade melhor. Por isso que aqui eu quero trazer as informações, não com esse ranço que a gente está, não com essa apreensão que a gente está, não com esse medo que a gente está. Porque eu sei que influencia na minha vida financeira, então automaticamente me traz prejuízo. Eu sei que há uma frustração de quando eu assinei aquele documento, falaram que eu ia ter uma qualidade de vida e hoje eu estou sendo descontado. Eu sei que quando eu entrei nesse plano, o que me prometeram é que eu ia ter lá uma aposentadoria boa e hoje eu estou pagando. Sabemos disso. Mas como todo brasileiro, todos nós temos percalço nas nossas mais diversas atividades que exercemos. Só que tem uma coisa que nós sempre temos que fazer, continuar firme. Então, a minha apresentação tem um condão, não de trazer uma solução definitiva, porque o problema é muito complexo. E, além de ser muito complexo, ele envolve muitos interesses. Ele envolve interesses nacionais e internacionais. Porque os acionistas, a grande maioria dos acionistas da Petrobras, não são brasileiros. São empresas multinacionais, são investidores de outros países. E eles têm interesse. Mas o que tem a ver meu plano de previdência com isso? Muita coisa. Muita coisa. Então, envolve variáveis como, olha, se eu com 60 anos eu tenho um filho, impacta no nosso plano? Então, é muito complexo. Mas o que eu queria trazer para vocês, e aqui ficou minha parte, é o que nós fizemos naquela comissão quadripartite, que foi uma parte de um todo até agora, que o PC falou sobre, o Barreto começa falando sobre os caminhos que foram adotados, o PC fala sobre os motivos dos déficits, Brandão vem e coloca os pontos principais das negociações e eu pego a parte da negociação quadripartite. Como nós chegamos na negociação quadripartite? Porque lembrar que até 2022 a gente já estava com esse problema? Estava ou não estava? Pagando, inclusive. E a justiça estava resolvendo? Aí tem uma pergunta principal. Tinha acesso a Petrobras para negociar? Não tinha acesso para a Petrobras para negociar. E não foi por falta de tentativa, tá? Independente do governo que está lá, nossa missão é representá-los nos fóruns que gostamos e que não gostamos. Então, estivemos lá várias vezes fazendo mobilizações. Mobilizações essas que chegamos a fazer uma mobilização com mais de 3.500 pessoas em frente no Edicem, que depois partimos para o Edise. Mas isso tudo que fizemos não foi suficiente para que abrisse um processo de negociação. E aí abre-se um processo de negociação, e nesse processo de negociação a gente segue com os seguintes problemas. A Petrobras concorda em negociar. Aí o pessoal fala, mas a Petrobras pagou dinheiro para os acionistas estrangeiros. Não pagou? Qual foi o caminho? Qual foi o caminho? Negociar. Acordo. E esse foi o caminho que a gente viu mais, o único na realidade. Não tem um caminho hoje legal que a Petrobras pague essa dívida dela sem ser uma transação judicial, porque assim a lei não permite, e eu vou explicar aqui para vocês. Então, depois desse cenário todo, fizemos uma vigília lá no Edicem, PC dormiu 14 dias juntinho lá com Gilberto de Pará Amazonas, que é da FNP, né? Tivemos lá bastante companheiros, eu fiquei lá 8 dias seguidos,
depois tive que ir para outros compromissos, mas fizemos e conseguimos, depois de finalizar o GT, essa comissão quadripartite. Por quê? Porque existem 2 órgãos principais que vão determinar se o que nós estamos fazendo eles vão valizar ou não. SESC e Previc. SESC vai ver a questão legal econômica, financeira, e Previc vai ver a legalidade daquele plano que está sendo modelado. Então, a comissão é formada Petrobras, Petros, fora das entidades que somos FNP, Ambep, Contimaf, FUP e FENASP, ou seja, praticamente todas as entidades que representam os trabalhadores aposentados e pensionistas petroleiros. E o objetivo, elaborar uma modelagem de um plano CD com todas as características do plano BD atual. Que diabo é isso, Adaelis? Para que tanta palavra? É simples, pessoal. Nós temos uma questão que remonta a 2006, onde teve a repactuação. E nessa repactuação, ao invés da gente focar no problema que ele já estava apontando ali, nós fizemos uma disputa política para ver quem estava certo e quem estava errado. Eu estou certo de repactuar. Não, quem está certo sou eu de não repactuar. E a discussão ali não era essa. É o porquê estava havendo aquela mudança no regulamento da Petros. Essa era a discussão principal que tinha sido feita. Só que a política ela sobreveio à questão técnica, aos problemas que tínhamos que enfrentar. E aí criou-se um ranço entre plano BD e CD. Mas plano BD e CD não é a questão aqui que nós temos, porque nosso plano, o que tem que garantir é os direitos. O direito ao nosso benefício, aquele benefício que tem que ser até o último participante, e que esse benefício sempre tenha uma contrapartida e uma responsabilidade de quem? Da patrocinadora. Vamos morrer junto e abraçado. Certo? Esses são os 2 pontos principais. E quando a Petrobras ela aponta, como o Brandão acabou de falar, que ela só aportaria dinheiro novo num plano CD, porque assim a lei obrigaria, nós questionamos 3 meses sobre isso. E aí a gente tinha 2 caminhos, ou avançar ou parar ali e não ter uma solução. E aí a gente falou, ok, Petrobras, mas tá bom, vamos esquecer o nome é fetiche. Independente de ser CD ou BD, você concorda que se a gente trouxer no regulamento todos os direitos e garantia que existem no plano de origem, no plano BD, você concorda? Aí ela pega e fala assim, desde que o SESC Previc aceite. E foi isso que nós fizemos. Nós fizemos essa discussão, tá vendo? Por que um plano de CD com todos os direitos de BD? Justamente para garantir que o novo plano, que a Petrobras concorda em aportar dinheiro, você não vai em prejuízo ao plano de origem. Essa que foi a lógica da coisa. A Petrobras quer um plano CD, por quê? Porque assim a lei determina e porque quando ela lançar no balanço contábil, ela já não lança como risco futuro, que é instável, ele vai ser não previsível, diferente que se é um plano CD, ela lança como dívida. Estável e previsível, é ajustada pelo IPCA. Então, existe uma diferença contábil muito grande. Isso impacta no que nela? Ixi, então deixa eu correr. Isso impacta no que nela? Se ela lança como dívida, os grandes acionistas e os bancos que emprestam dinheiro para a Petrobras, os acionistas vão investir mais. E os bancos que emprestam dinheiro para a Petrobras, por causa desse perfil, ela vai ter empréstimo com juros menor. Então, por isso que ela colocou. Então, nós demos o que ela quer sem tirar o que nós queremos, que é manutenção dos nossos direitos. Então, as reuniões ocorreram ali presenciais, às vezes semanais, às vezes quinzenal, e aí eu coloquei aqui os pontos principais, que são os pontos que a gente aprovou no nosso seminário. Quais são? E eu já passei para vocês. Responsabilidade da patrocinadora, vamos morrer abraçado. Reajuste anual do benefício pelo IPCA, que é o que vocês já têm hoje. Reversão do benefício de aposentadoria em pensão por morte, ou seja, minha companheira ou meu companheiro
não vai ficar a ver navio quando eu for embora dessa terra para uma terra melhor ou pior, dependendo do que você fez aqui e dependendo da sua religião. Pagamento de pecúlio, criação de um fundo. Para que a criação desse fundo? Porque eu preciso garantir que você e eu tenhamos um benefício até o último dia da nossa vida ou nossa pensionista. Certo? E aqui, esses pontos todos que eu elenquei, eu já venho falando, participação, um ponto importante aqui, participação da representação dos trabalhadores na PETS. Ou seja, nós estamos hoje com vários problemas. Identificamos que a patrocinadora indica presidente, diretor, gato e cachorro desse castelo. Então, nós temos que colocar gente nossa lá dentro, como diretor de previdência e diretor de administração. Para quê? Para termos informação e ver o melhor caminho para a categoria e não ver só o melhor caminho para a patrocinadora. Certo? E entrada de recursos após a migração, que é o aporte, que assim nós determinamos. E qual foi o problema na SEST e na Previc? A SEST aceitou tudo o que colocamos, a Previc também. Só que eles se ativeram a um ponto. Olha, vocês estão falando aqui que é um plano CD. Só que um plano CD, pela lei, resolução CNPC 41, no seu artigo 3º, fala que o plano tem que ser ajustado permanentemente. O que é isso? Ao final de um ano, exercício de um ano, veja lá os investimentos. Se são positivos, o seu benefício no ano posterior vai aumentar. Se os investimentos são negativos, os resultados são negativos, seu benefício vai reduzir. Então, nós não quisemos trazer essa volatilidade que vocês não têm, essa volatilidade no plano agora. Então, nós brigamos com a Previc e com o SESC, que o nosso entendimento era outro, e discutir lá. Aí a SESC falou, beleza, então, eu concordo que o ajustamento seja feito ao final da tua expectativa de vida. Migrou para outro plano, tem 10 anos de expectativa de vida, ao final tem que ter o ajustamento. Só que aí tem um problema. Nós, no seminário, falamos o seguinte, olha, nós concordamos que o plano tem ajustamento, só que ele só pode ter uma perda máxima de 5%. Passou disso, o fundo tem que cobrir. Aí foi um pega para capar lá com a Previc e com o SEST, isso não avançou, e aí, ao final, decidimos o seguinte, beleza, vamos configurar do jeito agora, ajustamento ao final da reserva matemática individual, antes de ir para o fundo, e essa parte da perda vocês discutem com o TCU. E foi isso que nós fizemos. Então, está aí a legislação, né? Está aqui a legislação que eu coloquei, que é a resolução CNPC, né? Que é o que eu falei agora, e aqui, na forma final, nós chegamos a essa configuração. Eu vou conseguir concluir. Então, conseguimos concluir essa fase. Então, qual é a fase que nós estamos agora? Que é a fase mais importante. Não adianta todo esse percurso se ao final dessa corrida eu não tiver uma grande premiação. E a grande premiação é o valor do aporte. E o valor do aporte tem que ser o necessário para que você vá para esse novo plano, seja vantajoso e você não tenha ali nenhuma diferença de equacionamento. Ou seja, se o seu benefício inicial era para ser 10 e você está recebendo hoje 8, nós queremos que você vá para o novo plano recebendo 10. Só que aí depende do quê? Pressão, mobilização. Temos que ir no dia 13/8 lá no Edicem. Se não é no Edicem, na região onde eu moro, pressionar o sindicato para fazer mobilização. Porque essas mobilizações elas vão servir para quê? Aí vocês sempre vão falar assim, pô, mas e o valor? É o valor do aporte. Mas quem decide o valor do aporte? É a Petrobras. Ela que tem que dar o valor do aporte. E quem é o acionista majoritário da Petrobras? O governo. Então, quando a gente se mobilizar, nós vamos estar lá nos bastidores, conversando com o ministro, já falamos para o PC que a gente tem que tentar uma conversa com o Lula, porque o Lula, do mesmo jeito que está dando 111 bi de distribuição de dividendos em 2024, isso é o valor, 111 bi. 102 bi de distribuição de dividendos ordinário e 9 bi de extraordinário. Nós também temos que ter direito a essa fatia desse dinheiro e o acionista majoritário pode sim falar para a Magda,
pague os meninos aí. Ajude quem construiu essa empresa. Ajude quem transformou essa empresa. É aí que a gente entra nas mobilizações. Então, pessoal, no final das contas, a categoria petroleira, e eu trabalhei de quase tudo na vida, não tenha dúvida disso, né? Pela meu perfil de periferia, mas eu tenho uma coisa que eu entrei nessa categoria e percebi. Nós somos muito fortes. Só que tem um detalhe. Às vezes a gente não está tão unido. E o dia que a gente ficar unido, nós vamos ser invencível. Obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, Edson. Difícil ser mediador com sindicalista falando. Né? Vamos lá. Eu vou convidar aqui o representante da Contimaf, o Marco Aurélio. Marco Aurélio, queria que você falasse para nós aqui, né? A gente, então, encerrou a comissão quadripartite, temos um modelo definido, e quais seriam agora os nossos próximos passos? O que a gente precisa fazer? Eu acho que o Edson já começou aqui a fazer uma introdução. Quais são os próximos passos aí para a gente ter uma solução para o nosso problema? Boa tarde a todos. Me chamo Marco Aurélio, já fui apresentado. Parabenizar a Ambep pelo evento. Eu acho que o Ambep 360 já deu certo. Esperamos poder continuar prestigiando ao longo dos anos. Agradecer a Barreto, presidente da Ambep, meu companheiro de GT, de fórum, de comissão quadripartite. Agradecer meus companheiros Luiz Felipe, da Edson, Brandão e Paulo César, o nosso querido famoso PC. Qual foi a pergunta que Luiz Felipe me fez? Quando ele me perguntou, eu lembrei de um comediante baiano, Renato Fettini. Alguém lembra de Renato Fettini? Renato Fettini, num disco que pelo menos lá no Rio fez muito sucesso, tinha uma piada que o cara se via numa encruzilhada muito grande, eu nem lembro qual é a piada, eu só lembro da frase. Ele falava assim, e agora? Lembra? Alguém lembra desse trecho do disco? A senhora lembrou, né? Então, e agora o que é que falta? Falta que nós saibamos o quanto a Petrobras vai colocar nisso e esse quanto é de extrema importância, porque como já foi dito aqui, a gente paga 18 bi, a Petrobras paga 18 bi. Em resumo, o que nós queremos é que a Petrobras arque com os nossos 18 bi. O resumo da ópera é esse. A Petrobras tem que pagar os nossos 18 bi. E aqui já foi dito pelos nossos companheiros que a gente não pode ir para um plano de BD, tem que ser um plano de BD. E já foram ditas diversas coisas. Só que vamos entender que se a Petrobras botar, por exemplo, 8 bi, eu não vou zerar o que eu estou pagando. Eu não vou levar o meu benefício para o valor original. Correto? Se ela botar 10 bi, melhora um carocinho, né? Se ela botar 12, 14, 16, 18. Esse I agora é complicado. Mas vocês vão me ajudar. A da Edson falou que nós temos que ir ao TCU. Então, e agora falta sabermos o quantum. E agora falta convencermos o TCU de que há uma vantagem para a Petrobras. Existe uma vantagem para a Petrobras. Ela sai de um risco para uma coisa definida, para uma coisa concreta. E depois os órgãos de controle da empresa, internos. A gente precisa convencer o Conselho de Administração da Petrobras, a gente precisa convencer a direção da Petrobras de que os CPFs deles não estarão comprometidos. A partir do momento que a Petrobras aporte esses... Vamos falar em 18 bi, né? Vamos levar esse troço para cima. A gente quer 18. E a gente precisa disso. O que
que é que eu preciso nesse momento? Ninguém vai... Alguém... O básico disso tudo aí é o quanto? O que eu estou precisando agora? Alguém fala aí para mim. Dona Rosa, eu preciso de 48 mil senhoras iguais àquela ali. Porque como disse a da Edson, se a gente não puder estar na porta do Edizem, pressionando essa empresa para ela colocar aquilo que no fim da história toda ela deixou de pôr no plano de uma forma ou de outra, se a gente não conseguir pressionar em cada cidade desse Brasil, aonde estiverem petroleiros, aliás, nós marítimos também, não vai adiantar de nada. Eu queria isso aqui. É isso que eu queria. Gente, para melhorar, para ficar menos pior, Lorena, obrigado, Lorena, você é tão boazinha. Ela pegou foto de quando a gente era criança ainda. Olha, nada dessas imagens, essas pessoas que estão aqui vão conseguir. Gente, não dá. Não é isso que vai convencer a Petrobras a botar mais dinheiro. Talvez convença a botar menos. Mas se fosse a Paola Oliveira também não conseguiria. Quem consegue é a Dona Rosa. Quem consegue é a Dona Rosa incorporada em cada um de nós. Ela consegue. Essas imundícias aqui não conseguem nada. Imundície como aparência, tá? Os meninos são muito feinhos. E aí, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não sei, eu fui apresentado como diretor do Sindimar, da Contimaf. O Sindimar é o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante. A Petrobras teve uma frota de navios. Hoje a Transpetro tem essa frota de navios. E eu sou oriundo dessa categoria. E aí vem a importância de que a Edson falou, das categorias unidas, de todo mundo junto. E olha só, somos todos aposentados. Não me importa se sou um aposentado marítimo, petroleiro, quimiqueiro, como a gente falava lá na Fronap, né? Não importa. O que importa é que estamos todos nesse barco, Petros. Mas eu vou contar uma historinha de navio que eu conto em todo evento nosso. Navio, antigamente, existiam 3 refeitórios. O refeitório da guarnição, o refeitório dos suboficiais, o refeitório dos oficiais, e o comandante ainda tinha o privilégio de comer lá no salão dele. Alguns faziam suas refeições junto com os oficiais. Para cada refeitório desse não. Do refeitório dos suboficiais em diante, tinha um taifeiro, que era o cara que servia ali, lavava os pratos e tal e coisa. Mas a cozinha era uma só. A comida era uma só. Aí tinha um navio, um determinado navio, com uma determinada tripulante, eu vou dar um nome a ela, Dona Rosa. Com uma determinada tripulante mais aguerrida, né? Com espírito mais sindicalista. E aquela comida estava muito ruim naquele navio. Dona Rosa reclamava muito daquela comida. E Dona Rosa era respeitada pelos tripulantes. Ela conseguia mobilizar. Dona Rosa conseguia fazer com que as pessoas se unissem. Não importava se eram tripulantes de convés, de máquinas, da náutica, da eletricidade, da telegrafia. Dona Rosa era o ponto de atenção. E Dona Rosa era mais insatisfeita com a comida. Um belo dia, na hora do almoço, Dona Rosa se levantou lá do primeiro salão e... Gente, essa comida não pode continuar assim. Esse cozinheiro tem que melhorar. Vamos todos ao comandante. Aí levantou todo mundo, vamos todos ao comandante. E lá foi Dona Rosa subindo a escadaria, vamos todos ao comandante. Dona Rosa bateu na porta do comandante. Comandante, não pode continuar a comida do jeito que está. Essa comida não pode continuar assim.
Nós viemos aqui, o comandante, para, dona Rosa. Nós quem? Você está sozinha. Enquanto ela ia subindo, a turma foi ficando, né? Entrava no seu camarote e não chegaram com dona Rosa lá. Vamos acompanhar a dona Rosa. Vamos fortalecer essa massa. Vamos mostrar a essa Petrobras que se hoje, por determinações legais, por medo do que vai acontecer com o CPF, por isso, aquilo outro, eles não podem ou não querem pôr aquilo que num dado momento deixaram de pôr, porque, gente, essas ações judiciais que estão entrando nessa grande transação judicial, meu Deus, esqueci o nome, ampla transação judicial, essas ações judiciais, que como o Brandão falou, vai chegar ao STF, e já tem 24 anos na mão de juiz de primeira instância, não dá para sonhar com vitória no STF. Os petroleiros, como nós marítimos chamamos de terra, depois de terem ganho a RMNR, perderam, porque ela foi para onde? Para o STF. Essa ação da 18ª, que foi falada aqui, sozinha, se for calculada hoje, ela já deve estar montando na faixa de 60 milhões, PC. Na faixa de 60 milhões. Resolveria tudo. Resolveria tudo. Qual juiz de primeira instância vai bater o martelo em 60 bilhões... Falei milhões, né? 70 bilhões contra... 60 bilhões contra a Petrobras. Nenhum. Mas se a gente subir para conversar com a dona Magda, se a gente sentar com o seu Luiz Inácio Lula da Silva, com o staff do governo, se a gente, quando sair para subir, para falar com a Magda, quando sair para ir conversar com Lula, se a gente teve as nossas 48 mil, dona Rosa, reclamando, seja na porta da empresa, seja na porta de qualquer escritório que a empresa tenha, é isso que nos fortalece. ANBEP, né? Associação de Aposentados, não somos um sindicato. Mas eu quero lembrar, aliás, vamos ver se alguém aqui lembra, como é que se chama sindicato em inglês? Union. Não tem outro caminho, gente. Sejamos todos dona Rosa, boas negociações para todos nós, não é só para os bonitinhos que estão aqui atrás. E é isso que a gente precisa hoje, da força de cada um de nós, e veja que eu não estou falando cada um de vocês, da força de cada um de nós, para que a gente possa mostrar ao comandante que ela não está sozinha, que estamos todos apoiando a ação dela. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Marco Aurélio. Bom, Lorena, passo aqui para as perguntas. Tá. Nós temos 15 minutos aqui para as perguntas, né? E eu vou passando aqui para o pessoal. Barreto, a primeira, logo aqui na ordem, eu vou direcionar você, porque a pergunta está direcionada a você, né? Ela tem 3 partes. É do Luiz Carapinha. Ele pergunta quando que nós vamos divulgar a minuta do acordo que está sendo negociado com o TCU. A segunda é qual a legalidade jurídica desse grupo quadripartite. E a terceira é porque nós não solicitamos uma auditoria independente na causa dos déficits. Se quiser, vai responde a primeira, se quiser eu faço depois. Vamos lá. A primeira é quando é que vai ser divulgada a minuta do acordo que está sendo negociado com o TCU? Alô, ok, obrigado. Obrigado, Carapinha, pela pergunta. A minuta ela será divulgada tão logo após todos os membros da comissão quadripartite assinem o relatório. Fizemos a última reunião com a comissão... Não, ele está perguntando do TCU. Negociação com o TCU. Quando é que nós vamos divulgar? Bom, não. A gente ainda não sentou para negociar com o TCU. Talvez não tenha ficado claro. A gente fechou a comissão quadripartite, né?
A gente vai ter a divulgação desse relatório depois de assinado, aí a gente vai sentar com o TCU, né, para a mediação. Então, esse é o ponto. Então, a gente ainda não tem isso para divulgar. Tá. A segunda pergunta dele é qual a legalidade jurídica desse grupo quadripartite tem para negociar em nome do participante? Então, o grupo quadripartite ele não está negociando em nome do participante. Até para deixar um pouco mais claro, o pessoal fala assim, existe uma campanha para migrar ou não migrar. Não existe campanha nem para migrar e nem por outros atores campanha para não migrar, porque a gente não tem para onde migrar, a gente não tem um plano novo aprovado. Então, não existe campanha e não existe representatividade legal, porque a gente não tem ainda um novo plano para, sim, oferecer, e quem toma a decisão é o participante. O participante toma a decisão. Se ele quer ficar num plano que ele corre risco, ele já paga um plano de equacionamento, ele ainda por cima corre risco de ter novos planos de equacionamento por causa das ações judiciais ou algum outro desequilíbrio. Ou se ele quer ir para um plano onde ele pague 0 plano de equacionamento, nenhum ou um pouco dessa dívida, e não tenha mais plano de equacionamento, porque o novo plano não tem plano de equacionamento. É um plano CD. Ok? E a última pergunta dele é por que até hoje nós não solicitamos uma auditoria independente para verificar a causa dos déficits. A auditoria independente eu vou deixar para você. Tá bom, eu posso ajudar. Na verdade, a Petros, né, além de ter todo o staff interno, né, de apuração das contas da Petros, ela é rigorosamente auditada anualmente. Ela tem uma auditoria independente contratada. Tá? O Paulo César quer complementar ali. Nós temos a presidência do Conselho Fiscal, que é o Silvio Cinedino. O Conselho Fiscal tem uma consultoria independente da diretoria e do Conselho Deliberativo. Então, se a gente não confiar em quem a gente elege, né? A última palavra no Conselho Fiscal é nossa, dos eleitos. Então, não há como discutir, não há como questionar a questão dos números que estão sendo apresentados. Porque, se assim fosse, a gente tinha que entrar, era contração contra os nossos conselheiros que estão lá eleitos. Tá? E sobre o TCU, rapidamente, viu? Pela instrução normativa do TCU, são 120 dias. O ministro de Estado tem que pedir a mediação, nem a presidente da Petrobras pode pedir nessa comissão do TCU, e essa comissão vai avaliar a admissibilidade do pedido de mediação. A partir do momento que concordar com a mediação, aí corre 120 dias. Aí tem que escolher um relator, que é um dos ministros, que vai relatar o resultado da comissão, que vai ser nós, a Petrobras e os técnicos lá do TCU. Esse relatório que o relator vai apresentar no pleno do TCU tem que ser aprovado. Se aprovado, sai o acordo publicado. Se tem alguma modificação, volta de novo para o comitê, né? E o prazo limite é 120 dias para concluir. Perguntamos ao Previc, ao Ricardo Pena, que é o superintendente, que tem experiência nesses processos, qual o tempo que o comitê, que é a SESEX Consenso, tem levado para discutir essas mediações. Segundo o superintendente, ele tem cumprido os prazos. A questão é que tem uma fila lá de pedidos de mediação. Então, tem essa questão também, mas essa é a informação que eu acho que é fundamental. E que a ideia nossa é fazer a mediação, mas não adianta fazer mediação se a gente não souber o valor do acordo judicial. Senão, você faz toda a mediação, chega aqui, a gente não avança na Petrobras no valor judicial, para que a gente fez a mediação? As coisas têm que caminhar paralelo. Vai lá, Décio. Bem, pessoal, eu acho que a pergunta do Carapim é muito importante, porque, assim, veja só, nós temos legalidade para estar negociando com a Petrobras? Óbvio. Nossa Constituição assim permite. O sindicato ele é o substituto dos trabalhadores. Então, sim, quando pergunta se tem legalidade, tem. As federações têm legalidade, as associações têm legalidade, porque assim fomos eleitos pela categoria.
Ninguém chegou aqui. Eu não sou secretário-geral da Federação Nacional dos Petroleiros por indicação. Eu fui eleito. Sou eleito num fórum lá na diretoria do sindicato, depois na diretoria da federação. O pessoal que está lá na Petrobras, representando a Petrobras, eles têm total competência legal de estar discutindo com a gente. O pessoal que está na CERT, na Previc, idem. Então, o único fórum legal para discutir isso é o que nós criamos. Simples assim. Não é o escritório de advocacia do Joaquim e do João. Não é a autoridade máxima do WhatsApp. Mesmo porque qualquer improbidade que nós cometemos, nós sofreremos a sanção da lei. É isso. Obrigado. Bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para o Brandão. Brandão, eu só estou fazendo as perguntas polêmicas, viu? As boazinhas eu vou deixar para a gente responder depois. Tá? Então, a do José Valdir, afinal, devemos migrar para essa armadilha, que é o novo plano da Petros, ou ficamos na nossa trincheira contra essa investida danosa aos nossos interesses? Muito bem. O que essa questão de ser danosa ou não ser danosa, a gente só vai saber quando, na verdade, o novo regulamento do novo plano foi aprovado primeiro pelo Conselho Deliberativo da Petros, depois homologado pela Previc. Aí sim ela vai ser apresentada para possível migração ou não. Nessa ocasião, é nosso compromisso, inclusive da FENASP e realmente das outras entidades, nós vamos fazer eventos como esse, a nível nacional, com a presença de assessoria jurídica, de assessoria atuarial, de assessoria econômica, para mostrar vantagens e desvantagens da proposta. Então, na realidade, quando o plano realmente for apresentado, depois de ser aprovado pelo Conselho Diretivo da Petros, que é o órgão máximo da Petros, que aprova o plano, e homologado pela Previc, aí vai ser oferecido. Aí sim é que vai ser a possibilidade das pessoas migrarem ou não migrarem. Como a decisão é pessoal, eu sempre digo que decisões nossas, pessoais, têm que ser feitas com muita cautela e com muita orientação. Por exemplo, aposentar é uma decisão difícil. Quem se aposentar sem estar preparado tem problema. Divorciar o marido da esposa e a esposa do marido é uma decisão difícil. É uma decisão pessoal difícil. E essa decisão de optar ou não de um plano novo também vai ser uma decisão difícil. E é por isso que nós temos que dar a todos vocês, a todo mundo, as orientações devidas. Não cabe a nós dizer faz ou não faz. Cabe a nós mostrar vantagens e possíveis desvantagens. Com assessoria jurídica, com assessoria atuarial, com assessoria econômica, para quê? Para todo mundo ter as informações precisas para ter a decisão certa. E aí, migrar conscientemente para o que for melhor. Ou não migrar, se essa é melhor, permanecer no produto atual. É isso aí. Voltou. Obrigado. Marco Aurélio, vamos lá. Fazer duas em uma aqui, que ambas são sobre o evento do dia 13. Por que o movimento do dia 13 para pressionar a Petrobras? Por que existe esse movimento? Visto que no acampamento do ano passado, a presidente da Petrobras se comprometeu em fazer o possível para solucionar os equacionamentos. A pergunta é a seguinte: a Petrobras não está participando efetivamente da comissão quadripartite? Essa pergunta é da Maria Luísa. E a Maria Alice pede para colocar em poucas palavras a importância da participação nesse evento. Maria Luísa, né? Sim. O acampamento redundou na comissão quadripartite.
Se nós conseguimos sentar com a SEST e com a Previc, foi por ação da presidente Magda. Ou seja, nós terminamos o GT Petros, fizemos o seminário, geramos no seminário o dossiê, e o dossiê fala dos déficits, fizemos o acampamento, conseguimos formar a comissão quadripartite, e aí já entrando na segunda pergunta, com a participação ativa da Petrobras. A Petrobras participou, sim. Saímos com as respostas do SEST e da Previc com a participação da Petrobras. Estamos indo para o TCU porque a Petrobras participou. O que falta agora é a nossa pressão para que nós possamos fazer com que a Petrobras coloque o maior valor possível. E eu só quero lembrar uma coisa. Gente, não há que se falar em armadilha. Armadilha é permanecer nesse plano que vai tem um déficit oculto que vem aí e pode até quase dobrar o que você paga hoje, ou a armadilha é ir para um plano novo? Como disse o Brandão, não estamos falando vai para aqui, vai para ali ou vai para colar. Você vai decidir. Você vai decidir. Você, na hora do simulador, depois que você tiver o regulamento, você vai decidir e cai do lado que você quiser. Se é armadilha ou não, o futuro dirá. Obrigado, Marco Aurélio. Temos 2 minutos e meio. Vou fazer uma pergunta. A da Edson responde, Paulo César complementa, pode ser? Vamos lá. De onde virá o valor que será alocado no fundo garantidor que foi citado aqui pelo Brandão, que vai garantir eventual sobrevida do participante? Bem, lembrar que uma modelagem que a gente está performando, ela tem 2 fases, né? Uma fase que é o dinheiro que você carreia do plano de destino para onde você vai. Plano de origem para o plano de destino. Então, esse valor que você carreia com o aporte da empresa, você vai consumir até ele acabar. Quando ele acabar, vai para o fundo. E esse fundo é constituído pelos participantes e pela patrocinadora. E é um dinheiro além do aporte. Patrocinadora, nós estamos discutindo para ela aportar 18 bi. E ela ainda tem que pôr nesse fundo, dependendo do número de pessoas que migrar, o valor que tem que ser constituído esse fundo. Esse fundo hoje, nós estamos falando de 2,4 bi? 4,8 bi, né? 4 bi. 3,8, 1,9 bi. Então, seria 1,9... 3,8, 1,9 bi para os participantes e 1,9 bi para a patrocinadora. E esse aí, a Petrobras também pagaria à vista. Complementa a PC para você ganhar o tempo. A parte nossa, ou seja, de quem migrar, será retirado, descontado 2,5%, em torno de 2% a 2,5% de cada conta individual para formar a reserva paritária na conta coletiva, de uma única vez, na partida. Ocorre que, se tiver, assim, exemplo hipotético, 100% de migração, que eu não acredito, a parte que está lá contingenciada das ações judiciais, ela volta para o patrimônio, porque não vai ter mais que pagar ação judicial. E essa parte que está contingenciada vai migrar. Se isso ocorrer, ou uma parte que tem ação judicial migrar, o valor que voltar para o patrimônio, em vez de ir para as contas individuais, vai para a conta coletiva. Tá? Então, se, por exemplo, por hipótese, são 3 bi, né? Se 100% migrar, vai 3 bi nosso. Aí a Petrobras, em vez de botar 2, vai botar 3. Agora, como eu não acredito que vai migrar 100%, vai depender lá na frente do resultado da migração. Valeu, pessoal. Conseguimos cumprir o tempo, viu? Tempo esgotado agora, nesse momento. Valeu. Beleza. Muito obrigado aí a todos.